Carlos Dias, você está há 16 anos sem mandato. Por que você está querendo voltar agora nesse momento tão crítico do país? Bom, Ricardo, eu acho que a sua pergunta já contém a resposta. É um momento crítico e gravíssimo que o país atravessa. E eu tenho condição de enfrentar essas novas necessidades que o país tem de reformas. E não digo isso só por uma questão de formação. Eu digo que quando eu fui deputado, eu realizei, eu lutei por esse povo do Estado, do Rio de Janeiro. Eu fui deputado estadual de 1999 a 2003. Então eu tenho uma condição hoje de estabelecer um comparativo àqueles que ficaram com mandato parlamentar, por exemplo, e comparar aquilo que eu fiz há 16 anos e o que eles fizeram ao longo desses 16 anos. Eu supero muito isso, vários deles, principalmente no estado do Rio de Janeiro, quer seja deputado estadual, quer seja deputado federal. Eu tenho matérias, trabalhos, ações que são muito mais fortes e muito mais, eu diria que realizadoras, né, como já expliquei, do que esses parlamentares. E vou te dar uns exemplos. Eu vou começar falando um pouco sobre a questão da formação profissional. Tem muita gente que diz que trabalhou, que trouxe prédios, que trouxe determinadas escolas, né, para cidades, etc. Porém, nada de concreto se realizou na mudança, por exemplo, educacional. A questão educacional para as pessoas que precisam de emprego, ela tem que estar focada diretamente na formação profissional. Então eu tenho um dado aqui, claro. Eu fiz um convênio através das centrais sindicais e Ministério do Trabalho na época para formação profissional, de curto prazo, 90 dias, 120 dias, esses cursos que geram empregabilidade. No meu período eu fiz junto com a Igreja Católica, eu não fiz com qualquer entidade, eu fiz com uma entidade que não só dá respaldo e dá garantia da execução e da aplicação daqueles recursos que foram alocados para que esses cursos pudessem ser feitos. Junto com a Igreja Católica, eu formei no estado do Rio de Janeiro inteiro quase 30 mil pessoas em cursos profissionalizantes. Os investimentos naquela época, eu estou falando do ano de 2000, 2001, 10 milhões de reais. O que seria hoje o volume desse e no período, né, de 2018 que nós estamos, como você falou bem, eu estou há 16 anos sem mandato. Então, fizemos isso. Ao mesmo tempo, outra entidade de alta relevância, um clube de serviço reconhecidíssimo no Rio de Janeiro, no Brasil, e é internacional, que é o Rotary Club. Eu consegui, junto ao Rotary Club, eles atuando na questão de apoio, receberam recursos da ordem de 2 milhões de reais. A Fundação Rotária, e formaram 10 mil pessoas em cursos profissionalizantes. Então, nesse meu período, foram 40 mil pessoas, só em formação profissional de curto prazo, para adequação à condição de mercado de trabalho. Informática, operador de telemarketing, assistente administrativo, espanhol, inglês, manutenção predial, técnico de vendas, maquiagem, doces e salgados, eletricidade, técnica de eletricidade, uma série de cursos desses de curta duração, mas que profissionalizam e capacitam a pessoa a ter um emprego. Inclusive, algumas áreas, por exemplo, mais carentes e algumas entidades religiosas que tinham um atendimento em comunidades e tinham perfis assim de cuidar de crianças, de adolescentes, nós colocamos inclusive padarias ali. Uma padaria completa para que vendendo pão, doces, etc., você teria a possibilidade de bancar essas obras sociais importantíssimas. Faziam doces também, salgados, congelados, freezer, tudo isso foi dado dentro de um programa que era a base do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, que você conhece muito bem, mas conhece mais pelas páginas policiais, que ao longo desses anos todos os recursos foram desviados. Então é importante que as pessoas comparem.
Eu não estou querendo voltar, por exemplo, a ser parlamentar atrás de privilégios ou de outros interesses. Eu quero, de fato, voltar a servir e eu tenho condição de mostrar, e vou mostrar ao longo de diversos vídeos, aquilo que eu fiz e aquilo que eu ainda tenho capacidade de fazer, com o apoio do seu voto, do seu apoio, a multiplicação do seu interesse, de colocar o país no rumo correto e o estado do Rio de Janeiro. Eu tenho absoluta certeza que se eu ocupar novamente o parlamento, e agora no âmbito federal, como deputado federal, eu tenho capacidade de ajudar o país nas suas reformas, no seu desenvolvimento, recuperar a seriedade, a robustez moral que nós precisamos recuperar, e vou ser uma peça importantíssima para trabalhar para o Estado se reerguer, o Rio de Janeiro, e também os municípios, que é exatamente aonde nós vivemos. Então nós não podemos absolutamente deixar, vamos dizer assim, o vínculo local que nós temos com as cidades, para que a gente possa fazer novamente com que o desenvolvimento chegue naquela área, naquela ponta. Eu, por exemplo, quando eu fiz os cursos profissionalizantes, nós fizemos em entidades diversas, espalhadas pelo estado inteiro. E como eu digo a você, atingir 40 mil pessoas. E isso, se você comparar, até mesmo o governo federal, o período do PT, eles não fizeram isso. Então eu tenho credenciais para pedir o seu voto e pedir o seu apoio e a multiplicação, né, eu diria, dessa nossa plataforma. Porque é através de propostas que nós vamos fazer com que esse país cresça. Propostas concretas, sérias, que possam efetivamente acontecer. Não adianta achar que determinados planos, coisas, não diria ousadas, eu diria, de certa forma, até impossíveis de serem resolvidas, porque a crise é muito grave, ela tem um peso fortíssimo no curto prazo, então nós vamos precisar fazer certos arranjos, certos controles de gastos, uma série de coisas, porém você tem certas situações que já estão disponíveis, por exemplo, com esse campo de formação profissional, habilitação profissional, a possibilidade de você fazer com que as pessoas tenham a sua capacitação, podendo gerar, através do empreendedorismo, a sua possibilidade de emprego, a sua renda justa e honesta, ou então uma qualificação para o emprego, que tem muitas vezes oportunidades, mas você não encontra pessoas qualificadas no mercado. Esse é o meu papel e, entre outras coisas, eu vou privilegiar a questão da formação profissional.